Olá, como vão todos vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. O vídeo de hoje eu acredito que será um desses vídeos clássicos do canal, daquele tipo que você, depois de muitos anos, ainda poderá assistir. Nós vamos mostrar aqui para vocês alguns mapas do que seria a ideia do mundo multipolar segundo os eurasianos. Eu digo para vocês que o mundo multipolar irá se instalar, mas não de acordo com os planos deles exatamente. Depois nós vamos voltar aqui para esses mapas, mas antes eu quero trazer para vocês uma introdução histórica de como as coisas chegaram aonde chegaram. Ao fim, nós retornamos então para a análise dos mapas. Só lembrando que algumas palavras terão de ser modificadas, porque vocês sabem, aquilo que nós falávamos e fazíamos 10 anos atrás, com muito mais liberdade, está cada vez mais difícil por conta dos algoritmos. Vocês já sabem como funciona a regra do jogo. Nós estamos gravando esse vídeo agora em março de 2022, as regras são bem diferentes. Bom, diz o seguinte, a matéria. Então, a derrota da Alemanha NZ e do Império do Japão na Segunda G Mundial inaugurou a era da G Fria. Bem importante essa era aqui para nós entendermos o contexto do que está acontecendo. Durante as 4 décadas e meia, entre a derrota do fascismo e o colapso do comunismo, os assuntos globais se desdobraram em um cenário bipolar, ou seja, de dois polos de destruição mutuamente assegurada entre as duas superpotências, nos Estados Unidos e a União Soviética. A mesma coisa que nós víamos acontecendo durante a G Fria, nós estamos vendo acontecer agora, começar a se desenrolar novamente uma segunda G Fria, e dessa vez eu acredito que muito mais perigosa do que da época, né? Enfim, a queda do Muro de Berlim em 1989 e a dissolução formal da União Soviética em 1991, a Glasnost e Perestroika, né, deram início a um momento unipolar de inquestionável supremacia econômica, diplomática e geopolítica americana no cenário mundial. Então, depois da queda da União Soviética, nós vemos, durante todo esse período de 91 para cá, o início da instalação do que eles chamavam de nova ordem, né, a nova ordem global. E eles estavam prestes a virar a chave para uma segunda fase. E na verdade não está diferente disso, porque essa segunda fase ela vem com o mundo multipolar. Nós já vamos explicar isso. Várias gerações de americanos, millennials e a geração Z atingiram a idade política no mundo unipolar. Como um millennial nascido em 1989, o momento unipolar é tudo que a geração, né, de quem escreveu essa matéria conheceu. As várias manifestações do momento unipolar, como o incomparável poder naval americano para garantir o livre comércio em alto mar, que ainda é incomparável, né, pelo menos por enquanto, o domínio americano inigualável em instituições multilaterais como as Nações Unidas e o desejo incessante de intervir em terras distantes por motivos moralistas ou humanitários, isso é o que eles dizem, né, tornou-se em rigor. Falar de excepcionalismo americano, embora tipicamente enraizado no constitucionalismo e na teoria política da Fundação Americana, também começou a assumir um tom decididamente jingoísta. Apesar de sátira, o filme de 2004, Team America World Policy, ainda capturou a essência do apogeu da era unipolar, que era o momento em que os Estados Unidos eram vistos como a polícia do mundo. Inclusive, quando Trump assume o poder, eu fiz um vídeo lá no outro canal, no Casando Verbo, dizendo que os Estados Unidos não queriam mais ser o xerife do mundo, Trump não queria mais ser o xerife do mundo. Lá já estava flagrante a ideia de que os Estados Unidos iriam se recolher ao próprio território, e de fato isso acabou acontecendo. Agora, se vocês pararem para analisar, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, os Estados Unidos estão posicionando tropas na Europa Ocidental, porque eles pretendem defender, no mínimo, a Europa Ocidental como um círculo de influência ainda dentro de do seu círculo de influência, né? Então, com a ascensão da China e o retorno da competição entre as grandes potências, essa era unipolar está, para todos os efeitos, encerrada. Está dando como encerrada. Eu vou deixar o link para vocês aqui, tá, pessoal? E a percepção assustadora de que este é de fato, esse é um fato, né? O caso chocará muitos embriagados com a fugaz do triunfo de Ronald Reagan sobre o comunismo, que preferiria viver um estado de nostalgia ou negação. Mas é imperativo que os estadistas americanos lidem sobriamente com as ramificações. Ou seja, eles estão já admitindo que o mundo unipolar da nova era que eles estavam para implantar está encerrado, não vai dar certo, e vem aí o mundo multipolar, que eu dizia
há 11 anos atrás, no meu vídeo, os 10 reinos da nova ordem mundial, está acontecendo, e não o mundo unipolar que eles acreditavam que aconteceria. Eu disse isso durante 10, 11 anos. Não acontecerá. E de fato agora, então, está se dizendo isso oficialmente através de muitas mídias oficiais, embora muitos ainda vão tentar impedir que isso aconteça. Não quer dizer que futuramente, depois que se implantarem os 10 reinos, porque o projeto multipolar da visão eurasiana não fala em 10, fala até 12, mas não serão 12, serão 10. Não quer dizer que depois dos 10 não virá um mundo unipolar de novo, só que aí sob outra perspectiva, sobre outra visão ideológica. E aí eles falam dos primeiros sinais do desmoronamento da ordem unipolar, que surgiram dos escombros das G inúteis de mudança de regime moralista. Seria bem moralista, né? Geralmente chamados de G alter. Pessoal, isso tudo começa dia 11 do mês 9 do ano de 2001. Eu faço pausas porque isso também cai na censura. Isso tudo começa lá. Então não pensem que as coisas estão acontecendo por mero acaso. As pessoas acham, então o lado A está perdendo. Não, as pessoas não param para analisar que isso faz tudo parte de um grande projeto, de uma grande agenda. E cada um dos lados assume o seu papel e aí vai exercer esse papel para então instalar aquilo que de fato estava planejado. Às vezes o planejamento inclui dar 2 passos atrás para então dar um salto adiante, se é que vocês me entendem, né? O que eu estou querendo dizer. Os fracassos manifestos das Gs de mudança de regime custaram aos Estados Unidos enormes somas de NGUE, tesouros, né, dinheiro, etc, etc. Tudo isso vocês já sabem, né? Tudo como o Império Norte-Americano começou a ser demolido de dentro a partir dessas atitudes, principalmente iniciadas através do 11 do 9 lá das torres, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Isso aí começou uma implosão interna dos próprios Estados Unidos. E eu não penso, na minha opinião, que isso aí foi algo desproposital. E aí eles vêm trazendo todo o cenário. Eles foram lá, fortaleceram a China enormemente, tornaram ela o chão de fábrica mundial. Vocês notem que eles, de uma certa maneira, vêm fortalecendo a Rússia, deixando o caminho aberto para o que ela está fazendo. Outros países aí que tinham uma espécie de acordo muito favorecido, por exemplo, foram enviados bilhões de dinheiro do contribuinte norte-americano para o Irã, para supostamente ele não levar adiante o seu projeto. Tudo isso as pessoas acham que fugiu do controle. Será que fugiu mesmo do controle ou sempre esteve dentro do controle? E aí eles vão falando sobre como esse xadrez dessa geopolítica trouxe novamente nós todos a uma nova G fria. E aí nós, dentro de uma segunda fase do que foi iniciado lá em 2020, agora vamos levando adiante aquilo que está, na minha opinião, muito bem delineado já há muito tempo. Um estadista prudente, então, buscaria promover uma aliança regional chinesa de dissuasão ao estilo dos acordos de Abraham, veja só, ao estilo dos acordos de Abraão no Extremo Oriente, com a Índia, Coreia do Sul, Japão como âncoras. Talvez o mais provocativo, depois que a atual G na Ucrânia finalmente terminaram, a tentativa de suavizar as relações de longo prazo com a Rússia seja salutar. Então eles já estão planejando para o fim de todo esse imbróglio, porque esse imbróglio vai adiante, vai por muito tempo ainda, mas ao fim eles já estão planejando algo como o Acordo de Abraão. Esse Acordo de Abraão não está recebendo a devida atenção da mídia internacional, porque ele tem uma importância muito grande, demais para que o povo discuta ele. Essa é a verdade. Mas enfim, agora nós estamos aí sendo ameaçados às portas de uma terceira G. Eu acredito até que algo vai iniciar, mas vai ser algo tão rápido que logo termina, porque ela termina com um grande acordo de paz. É a minha opinião de momento. Mas o que eu queria trazer para vocês, que eu acho que vocês estão esperando, é a análise desses mapas aqui, que trazem essa estrutura do pensamento deles, de como funciona o mundo de verdade. É uma visão eurasiana do futuro. Então eles criam aqui essas zonas de influência, por exemplo, a zona anglo-americana,
Então eles acreditam aqui que os anglo-americanos terão mais poder em cima dessa região. Vocês notem que eles excluem a Groenlândia aqui. Na minha opinião, isso não acontecerá. A Groenlândia não será exclusa da área de influência anglo-americana. E eles incluem aqui o Reino Unido, aparentemente. Me parece que apenas o Reino Unido, né, tirando toda a Europa da zona de influência americana, e aqui o Brasil, toda a América de uma maneira geral, dentro dessa zona de influência. A África eles colocam como uma zona de influência europeia ou euro-africana, zona euro-africana, a zona pan-eurasiana, né? Então eles colocam aqui a Eurásia, ou seja, Europa e Ásia, isso significa Eurásia, onde vem aqui Rússia, Índia, esses países aqui, Irã, etc. É aqui a zona dos países do Pacífico distante, e aqui eles ainda incluem a Austrália como uma zona anglo-americana de influência. Então são 4 as zonas que eles definem. Não está muito errado isso, mas eu faria algumas correções na minha opinião. Por exemplo, a África do Sul entrará na zona de influência anglo-americana, de um dos reinos. Já vou explicar isso para vocês em um vídeo futuro também. Eu tenho de refazer aquele vídeo das 10 reinos. Aqui eles sugerem que o mundo então seja dividido em 12 espaços, né, de um mundo multipolar. Então eles criam aqui a zona sul-americana, um grande espaço, incluindo aqui parte do Pacífico, parte do Oceano Atlântico. Vejam que aqui eles consideram uma zona internacional, porque não está dentro da zona de influência de ninguém. Eles criam aqui a área central da América Central, né, o que inclui áreas oceânicas também. A área de influência norte-americana, veja só que aqui a área norte-americana ela vem inclusive aqui na Austrália. Vocês notaram que muitas dessas atitudes tomadas durante o período do flagelo de 2000 a 2022 foram praticamente idênticas, tanto na Austrália quanto Nova Zelândia. Aqui eu esqueci de citar anteriormente, os outros países aqui, ilhas, né? No Reino Unido, no Canadá e alguma coisa nos Estados Unidos, o que é um pouco mais difícil porque o povo lá é mais afeito à liberdade, né? Mas eu incluiria aqui, eu digo que a África do Sul ficará fora da zona de influência transarábica ou transsaariana que eles colocam aqui, né? Eles colocam a área de influência europeia, a Groenlândia, eu não colocaria junto, isso não vai acontecer. A área, o espaço árabe-islâmico, aqui eu concordo com o que eles estão fazendo, eu modificaria bem pouco esse mapa. Eu acho que esse aqui não vai se concretizar exatamente como eles estão colocando assim, mas vai ser algo semelhante. A área transsaariana, né, que seria a África Central aqui, eu excluiria apenas a África do Sul e talvez, eu não sei, talvez ela iria um pouquinho para cima aqui, pelo que eu estou percebendo, mas tudo bem, é algo semelhante a isso aqui que eu vejo como algo que vai acontecer. A área russa eurasiana, eles não estão sendo sinceros, na minha opinião, no que eles estão planejando, porque ela vem até aqui, mais ou menos. Pode ser que eu esteja enganado, sim, né? Porque eles é que estão projetando o mapa, então talvez eles tenham algo diferente em mente. Mas não me parece que seja isso. Aqui a área a área da Ásia Central, que seria a islâmica, eles estão colocando aqui. A Índia em separado. A China em separado. Concordo que a China vai ser um país em separado. Notem que eles colocam aqui Taiwan incluso. Japão separado, também concordo, porque o Japão ele tem uma cultura muito diferenciada dos países no entorno. Eles não têm assim uma ligação cultural, embora eles hoje tenham aí umas relações melhores com os países, mas eu não acredito que isso vai influenciar ao ponto de que eles vão se misturar com os demais países. Então eles separam o mundo aqui, como eu já falei, então, em 4 grandes áreas. E depois, nessas 4 grandes áreas, eles dividem o mundo em 12 reinos. Não concordo, serão 10. Futuramente eu gravo um outro vídeo explicando isso. Que é um vídeo já que eu tenho há 11 anos gravado, né? Parece que está circulando, eu vi ele circulando em vários canais, o pessoal está repostando esse vídeo antigo, que ele foi feito de uma maneira bem resumida, aliás.
Hoje eu faria ele de uma maneira um pouco diferente, assim, mais detalhada, mas eu ainda mantenho aquilo que eu dizia lá. Aqui eles falam do modelo de mundo unipolar hoje, como é que ele funciona, quais são os núcleos de poder e camadas, né? Com a Rússia, a Eurásia sendo concebida como um buraco negro. Veja só, eles colocam aqui que o centro de controle do mundo unipolar seria aqui nos Estados Unidos. Está razoavelmente correto. Aqui está um centro de controle político, mas existe um centro de controle religioso e um centro de controle econômico. Não vou entrar nesse detalhe para não melindrar ninguém, mas existe. Então, o centro de controle político do mundo unipolar, lógico, vem da maior potência, né, ressurgida após Segunda G. E após a G fria, como a gente viu anteriormente. E aí o círculo de influência deles direto, que inclui tudo como parte desse primeiro mundo, incluiria toda a Europa, inclusive a Europa Oriental, excluindo a Rússia, e a região aqui da Austrália, o Pacífico, né, Havaí, Nova Zelândia, todas essas ilhas do Pacífico aqui, inclusive Japão, Coreia do Sul aqui. Aí eles têm então esses aqui como os países beneficiários. Eu não sei até que ponto são beneficiários de fato, porque, por exemplo, a Austrália sofreu muito, né, durante esse período aí primeira fase do flagelo, né? Sofreu bastante com certas regras, mas enfim, economicamente eles são mais beneficiados em vários aspectos, sim. Os países aqui que os eurasianos estão colocando como terceiro mundo, que seria concebido como um objeto de uma ocupação pontual e exploração, são os países da China, Mongólia, toda a África, América do Sul, América Central, que de fato são pontos, né, em que há uma insatisfação muito grande com aquilo que se chamava de nova ordem, porque muitos de nós percebíamos aqui no Brasil, inclusive, e penso que em todos esses países aí onde eles estão apontando como zona de ocupação e exploração, sim, todos percebiam que as coisas não estavam andando a nosso favor. Claro, eram países que não têm, são países, aliás, que não têm praticamente poder, né? Salvo China, que está desenvolvendo um pouco mais de poder, o Brasil um pouco também. Não por acaso eles criaram na época os BRICS, né, que seria o Brasil, a Rússia, a China, a Índia e a África do Sul, mas eles colocam aqui, eles se colocam como heróis, né, os eurasianos, colocando que a Rússia está como uma espécie de buraco negro, e também não está muito distante da realidade, porque a Rússia estaria então fora dessa zona de influência, mas não é apenas a Rússia que está fora da zona de influência. Há outros países rebeldes aí que têm, embora que não com tanta força, porque não tem um território tão grande, não tem uma população tão grande, não tem a força mili que a Rússia tem, outros estavam se opondo. Agora, o que é interessante é nós questionarmos, será que essa formação de mundo unipolar ela não parte daqui também, de parte da elite americana? Será que ela não está conjugada já com os interesses que vêm da Rússia? Será que não houve uma infiltração já há muito tempo nos três polos de poder, o polo religioso, o polo econômico e o polo de poder político? Será que já não estão há um bom tempo mancomunados com a ideia do mundo multipolar? Me parece que estão. Mas vamos adiante aqui para esse último mapa, onde eles colocam aqui que há uma contra-estratégia contra o mundo unipolar. Porque as pessoas acham que o Glasnost e a Perestroika foi o fim da União Soviética. Talvez tenha sido apenas e tão somente uma mudança de planos, um meio de transformar as coisas de uma maneira mais sutil. E aí eles colocam então a contra-estratégia, a atividade geopolítica eurasiana de construção do mundo multipolar, onde eles mostram aqui quais os países que eles pretenderiam atingir através de acordos e, enfim, veja só aqui onde a Rússia aponta aqui, Cuba como um centro de influência, porque foi de fato um centro de influência para toda a América Central, América do Sul. Hoje nós vemos, por exemplo, quando estou gravando esse vídeo, o Chile com seu governo indo para um governo muito mais de esquerda, né, que era a tendência ideológica vinda de Cuba por muitos anos, né? Hoje a Rússia se diz defensora, no momento que eu estou gravando,
cristianismo, conservadorismo, tradição. Na verdade, eles fizeram uma mescla daquilo que poderia ser um discurso que convenceria a todos esses aqui, né? Porque o Brasil, por exemplo, é um país mais conservador, pelo menos no discurso. Na prática a gente tem visto aí muitas mudanças, mas o discurso ainda é bastante conservador. Tem outros países assim também, de tradições religiosas, por exemplo a Índia, tem o hinduísmo, budismo na China, Índia também, né? Enfim, aquele discurso do ateísmo do começo da antiga União Soviética, que era também apenas um discurso, tá? Que na prática não era o que acontecia, aquilo não cabe mais, então o discurso vem outro. Mas notem aqui que eles colocam um pontilhado aqui, não sei o que eles estão querendo dizer com o pontilhado, mas eles colocam o Japão como uma maneira de influenciar também dentro do círculo de poder do mundo unipolar, e a Alemanha, veja só aqui onde é que eles estão pontuando. Então nós vemos movimentos, sim, no Japão e na Alemanha, pró esse mundo multipolar. Enfim, eu acho que é uma maneira interessante de vocês observarem o que está acontecendo. Eles mostram aqui a Índia, o Irã, a Síria aqui, outra aqui, me parece que, aqui não dá para ver qual é, mas deve ser Indonésia. É uma maneira interessante de vocês verem as coisas. Conforme as coisas vão se precipitando agora, durante esses próximos 2 anos, porque eu acredito que esse conflito aí fique aproximadamente 2 anos pairando no ar, ora mais aguerrido, ora menos, conforme as coisas vão se precipitando, a poeira vai baixando e nós veremos as coisas se desenhando de uma maneira um pouco mais clara. E aí, conforme me for possível e permitido, porque muitas coisas vão mudar novamente, aquilo que for permitido fazer legalmente, eu venho fazendo e trazendo as informações para vocês. Aquilo que não for mais possível, infelizmente, aí fiquem com aquilo que a gente falou no passado, né, pessoal? E é isso aí. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.